Nós vamos falar hoje da nossa especialidade. Afinal, vai dizer se existe povo que faz churrasco melhor que os gaúchos? Não é mesmo? A gente sabe disso e se orgulha, né, gente? E para falar do nosso produto aí de exportação, nada melhor do que o embaixador do churrasco, Mauro Abreu de Camargo. Bem-vindo ao Jornal do Almoço. Obrigado. E você que está em casa pode participar desse programa mandando as suas dúvidas sobre churrasco. Liga pra gente aí pro telefone 84010394 ou então manda um Twitter pelo @JARBSTV. Mauro, vamos ouvir a primeira pergunta. É verdade que a carne, quanto mais gorda, mais saborosa ela fica, principalmente a costela? É verdade, tem razão. Quanto mais gordura, mais hidrata a carne, mais sabor vai ter a carne. Então não retire a gordura depois no prato. A gordura deixa a carne mais suculenta e mais saborosa. Tá, joia. Vamos a mais uma pergunta? Eu gostaria de saber se o churrasco deve ser feito somente com sal grosso. Não é que seja obrigado. Os cortes maiores é melhor sal grosso, porque ele vai penetrando aos poucos na carne. Se for fazer um corte na chapa menor, pode usar sal fino. Por que o sal? O sal grosso, porque ele mantém o gosto específico de cada corte. A picanha tem um gosto, a costela tem um gosto, a maminha tem um gosto. Então, se eu coloco algo neutro como sal, eu saboreio cada corte com o seu paladar original. E sal é só o único tempero, né? Não dá pra botar nada mais, né? Pode, se for fazer só picanhas, por exemplo. Aí tu vai fazer uma picanha com alho e óleo, uma com aos 4 queijos, com sal grosso. Aí tu experimenta o tempero, mas num corte igual. A Sinara aqui da internet, ali do Twitter, ela tá perguntando assim, que tipo de churrasqueira é melhor, né? Se a churrasqueira influencia no preparo da carne. Porque tem, né, Mauro, churrasqueira de tonel, de tijolo, que a gente faz no parque, né? Tem diversos tipos de churrasqueira. Isso influencia? Influencia. Porque quanto mais fechada ela for, quanto mais ela segurar o calor, mais fácil com mais facilidade eu vou fazer o churrasco. Então, uma dica, churrasqueiras caseiras, que façam com tijolo refratário. Porque aí vai manter mais calor e vai usar menos carvão. E uma churrasqueira de tonel ou essa de fogo de chão, ela leva mais tempo porque não faz esse efeito forno na churrasqueira. Tá, o Gustavo pergunta aqui assim, ó, é melhor pôr o sal antes de colocar a carne no fogo ou o melhor é primeiro assar um pouco? Legal. Fica o gosto do dono da carne. Se eu selar primeiro a carne colocando ela para assar e depois colocar o sal grosso, vou ganhar suculência, mas perco em sabor interno. Se eu colocar um pouquinho antes o sal grosso, eu vou ganhar no sabor e perco um pouquinho a suculência. Então, e rapidamente aqui o Rafael pergunta, como saber se o churrasco está pronto? Bom, aí depende do gosto do cliente dele ou do convidado da esposa, né? Mal passado? Mal passado, bem passado no ponto. A dica é retirar o corte da churrasqueira e não cortar no meio. Corta nos cantinhos, vai percebendo se já está começando a ficar assado. Hoje o Jornal do Almoço está tirando as suas dúvidas sobre como fazer o prato preferido dos gaúchos, o churrasco. Você pode mandar a sua pergunta pelo Twitter ou pelo telefone que o churrasqueiro Mauro Abreu de Camargo responde. Vamos a mais uma pergunta. O preço da picanha é alto. Qual outra carne do mesmo sabor com valor menor? Boa pergunta. O mesmo sabor não tem da picanha. É um sabor único pela localização dela, né? Pela maciez que ela tem, pela suculência. Ele pode fazer um vazio, que hoje chamam de fraldão ou fraldinha, e também o entrecô, que é a cabeça da chuleta desossada. Uma forma bem simples de apresentar para ele. Pede para o açougueiro desossar a cabeça da chuleta, na parte entre as costelas, onde tem a capa do contrafilé, e ele vai ter um corte mais macio que o da picanha, mais garantida a maciez e muito suculento. E mais barato também. Para os mais requintados, entrecô. Para os mais simples, cabeça da chuleta desossada. Perfeito. O Giacomelli pergunta pelo Twitter o seguinte, quais são as melhores carnes para fazer um bom churrasco? Tradicionais, costela, picanha, vazio, entrecô. Essas são as mais tradicionais, né? Tirando os complementos dos aperitivos, salsichão, linguiça, etc. Tá certo. Vamos a mais uma pergunta? Eu gostaria de saber qual é a maneira melhor de espetar a carne. Boa. Como o calor da churrasqueira está no fundo da churrasqueira, e aqui eu tenho a boca dela,
aqui tem menos caloria. Então eu espeto primeiro os cortes menores, depois os maiores. Então o maior pedaço fica na ponta do espeto, porque lá vai ter mais caloria e aqui tem menos, aí assa aparelho. Então eu espeto primeiro o menor, depois o maior. Bom, seguindo nesse ritmo aí, o Carlos Renato pergunta assim: Tchê, é muito sacrilégio as tradições usar grelha em vez de espeto? Não é um sacrilégio. Claro que no Rio Grande do Sul o começo do churrasco foi feito com um espeto de pau, de taquara, né? Mas vamos usar um pouco da tradição dos argentinos, dos uruguaios, e pode fazer na grelha à vontade, não vai ofender ninguém, né? Bom, mas quem optar aí por fazer, né, independentemente com espeto ou grelha, como saber se o carvão é suficiente e se não vai acabar no meio do assado? Pergunta aqui o Fernando Assis. Boa, algumas dicas. Ele tem que conhecer sua churrasqueira, se tem tijolo refratário ou não, se é uma churrasqueira que segura bem o calor. Mas a dica principal, carvão sempre a mais. A dica número 1 de churrasqueiros que eu entrevisto por todos os lugares que eu vou é fogo forte, porque aí eu tenho como manejar ele para diminuir, mas não perder caloria, né? Então eu tenho que ter bastante fogo até o final do churrasco. Nada de miséria, nada de poupar, né? Não economize no carvão. Mauro, a gente tem uma ligação lá de Faxinal do Soturno. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Quem fala? É Rogério, tudo bom? Oi, Rogério, faça sua pergunta. Mauro, eu queria perguntar para você qual é a melhor forma de fazer um costelão. Boa pergunta. Tem costelão 12 horas, 24 horas, tem vários. Isso, o costelão, sabe, o costelão ele é um inteiro, a costela inteira, né? Isso. Olha só, qualquer costela que tu for fazer 8 horas, 12 horas, ela vai desmanchar, vai ficar muito macia, aquela do carrinho da churrascaria, e aí ela vai perder a suculência, vai virar uma carne de panela. Mas faz parte da nossa tradição, é o ritual que vale nesse sentido. Então, pegando uma costela janela, né, da parte dos ossinhos paralelos, costela janela, põe numa grelha, no último andar da churrasqueira, com o osso para baixo, e deixa por 1 hora e meia com fogo forte, porque o osso vai começar a cozinhar a carne, vai assar a carne, depois de 1 hora e meia vira 1 hora para baixo, no último andar da churrasqueira. E aí a carne vai ficar pronta. Mas uma última dica, vire e deixe o osso para baixo e retire da churrasqueira com o osso quente. E a carne vai ser a costela vai virar um richô natural, né? Então eu esquento a costela para manter na hora de cortar a carne quente, que é uma qualidade a mais desse corte, né? Entendeu, Rogério? Beleza. Obrigada. Tá bom, Mauro, muito obrigado, viu? Obrigada pela sua participação. E agora a gente vai para a última rodada de perguntas sobre churrasco. Vamos ver, Mauro, o que o nosso telespectador quer saber da gente? É verdade que a costela, conforme o corte define o sabor da costela? A pergunta que ele fez, vamos pedir aí, perguntar assim, deixa eu ver aqui, eu tenho essa pergunta, vamos ver para a gente entender melhor. Qual é a melhor maneira de espetar o churrasco? Não, é verdade que o corte define o sabor da costela? A costela, ela tem várias partes da costela, tem a ponta da costela, tem a janela da costela, então o gosto não vai alterar, apenas a maciez. Então, a não ser que seja a costela do peito, onde tem o granito, que é tradicional do Rio Grande do Sul. Ali aquela gordura é diferenciada. Tá, e por telefone, os nossos telespectadores querem saber como é que faz o preparo do churrasco de ovelha. Qual é o segredinho aí, tem? A carne de ovelha, ou vamos falar do cordeiro, que é o bicho mais novo, ele demora 50% a mais de tempo, o tempo de preparo no fogo, do que uma carne de gado. Então tem que começar com antecedência. Quanto mais novinho, melhor, né? Quanto mais novinho, e só sal? Não, a ovelha pode colocar só sal e também temperar úmido com antecedência com alecrim, limão, água e sal. Deixar de molho na salmoura. Tá certo, olha, só de falar de churrasco já deu água na boca. Obrigada, Mauro, pela tua presença aqui no Jornal do Almoço, esclarecendo as nossas dúvidas aí sobre churrasco. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado.